A primeira reflexão que eu gostaria que a gente fizesse é uma reflexão meio que histórica mesmo, acho ela importante. Se eu fizer para vocês a seguinte pergunta: na opinião de vocês, a escola avalia do jeito que avalia? Dando prova, testes, nota, boletim, lançando periodicamente. Há quantos anos, há quantos séculos, há quanto tempo a escola avalia dessa forma que a gente conhece, na sua opinião? Mais de 100, menos de 100 anos? Quanto tempo? Mais de 100? Hã? Desde sempre não, aí eu já digo que não é desde sempre. Pode arriscar uma quantidade aí, porque não é desde sempre. Em quanto tempo? Alguém se arrisca? Há quanto tempo a escola avalia mais ou menos dessa maneira que a gente conhece? Bom, que temos registro, a gente só pode afirmar aquilo que tem registro histórico, né? A gente pode provar que há registro pelo menos há mais de 500 anos. Pelo menos. E aí você vai falar, mas como é que você sabe que a escola avalia assim há mais de 500 anos? Como é que você descobriu? Em função das duas obras, as duas principais e mais antigas obras, né? Eu não diria as principais, mas as mais antigas obras na área de educação que a gente tem notícia e acesso. Inclusive as duas obras estão disponíveis, né, no Google, traduzidas para português e caiu em domínio público, né? Qualquer um pode baixar gratuitamente, que é o Ratio Studiorum, né, que é um grande manual escrito pelos jesuítas católicos espanhóis e portugueses no século XVI. Para que eles escreveram esse livro? O que estava acontecendo no século XVI? Isso aqui é o retrato do grande Comênius, autor da Didática Magna, essa é mais conhecida, né? O primeiro grande livro de didática, dizem também, da área de educação, que se tem notícia. Os dois foram escritos no século XVI. O Ratio Studiorum foi escrito por uma necessidade. Os povos estavam alargando suas fronteiras. Era a época das grandes navegações, né? Só para lembrar o que estava acontecendo no século XVI. Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses estavam se lançando ao mar, né? Não vamos entrar em detalhes históricos, mas o mundo estava se expandindo. Novas terras estavam sendo conquistadas, novos povos estavam sendo conquistados. E qual é a melhor maneira de você conquistar de verdade um povo? Implantando ali a sua cultura. E como é que se implanta a cultura? Através da educação. O que fizeram os primeiros portugueses ao chegarem aqui? Começaram o processo de catequização dos indígenas, não é isso? Ou seja, assim eu planto Portugal aqui nessa terra, né? Eu planto os valores, eu planto as ideias, eu mando, veste roupa, meu filho, não se anda pelado assim, olha, o certo é assim, não existem vários deuses, é um Deus só, e a gente começou a catequizar. Catequizar é mais ou menos isso, é dizer que o que você pensa é errado, o certo é exatamente a minha maneira de pensar. E a melhor maneira, então, que um povo tem de dominar outro é catequizando, é educando, logo é criando uma escola, né? No caso dos povos protestantes, a primeira coisa que eles faziam ao chegar na Nova Terra era criar uma escola, né? Nos casos, dos católicos também, se bem que a igreja veio bem primeiro. Toda cidade brasileira tem uma igreja e uma praça, todo mundo sabe disso, né? Então você pode chegar em qualquer cidade. Eu já fui na menor cidade do Brasil, que fica aqui em São Paulo, e que eu esqueci o nome agora. Tem 900 habitantes, né? É aqui para dentro, eu esqueci o nome. Eu só sei que eu falei assim, gente, estou muito curioso de ir nessa cidade, exatamente para saber se tem uma praça e uma igreja. E tem, né? E tem. Ou seja, uma praça e a igreja, ou seja, é uma estrutura geral, né? Das cidades brasileiras, muito resquício disso. Bom, mas o que foi o Ratio Studiorum? É um livro, um manual de como deve funcionar uma escola católica. E o que é a Didática Magna? É um levantamento educacional em síntese, sobre valores e atitudes em educação. Eu fui lá nesses dois livros, no capítulo que fala de avaliação. Comecei pelo Ratio Studiorum, e lá tem um trecho que diz assim: no momento das provas, os estudantes não poderão solicitar nada que necessitem, nem aos seus colegas, nem àquele que toma conta da prova. Ao ler isso, num livro que foi escrito há mais de 500 anos, eu fiquei estupefato. Olhei e falei, não é possível que um dia isso foi assim. Né? Você imagina estudantes enfileirados, sem poder olhar para o lado, apenas escrevendo na sua prova, e eu não consigo nem imaginar, não sei vocês, mas
que um dia isso foi verdade. Comecei a me surpreender com o que encontrei nesse livro. E aí continuei lendo e achei uma segunda parte lá no mesmo capítulo dizendo: não deverão sentar-se em carteiras conjugadas, porém se isso ocorrer, dever-se-á prestar muita atenção nos dois estudantes que estiverem sentados juntos, pois que caso as respostas às questões dos dois sejam iguais, não se saberá quem respondeu e quem copiou. E aí eu tirei uma conclusão fantástica: a cola tem mais de 500 anos. Vocês concordam? Eis um tema bacana para ser, né? Não sei se alguém já mergulhou nisso, mas bibliografia tem. O Ratio Studiorum é a bibliografia mais antiga sobre o tema cola. Ali, está lá. E outra conclusão que eu tirei quando eu li isso é que eu sou bem velho, porque eu sentei em carteiras conjugadas. Para quem não sabe o que é isso, eram carteiras construídas de madeira, de ripas, para 2 a 2 alunos. Aí o banco dava continuidade, era agarrado na mesa do de trás. Então era assim, sentava aqui a mesa, aí o de trás usava isso aqui como mesa e tal. E eu sentei nessas carteiras. As salas de aula com essas carteiras tinham 2 dramas, que eu acho que as salas de aula de hoje em dia não tem mais. Primeiro drama: professora, está balançando a carteira. Vocês lembram disso? Balançar a carteira, né? Quem é mais jovem não sabe o que é balançar a carteira, né? Balançar a carteira é, na medida que eu me mexo aqui, eu balanço o banco e eu balanço a mesa do de trás. Aí o de trás erra, tinha muito isso, né? Reclamar com a professora que estava balançando a carteira. Outro drama é, com quem eu vou sentar? Nossa! Por quê? Com quem eu vou sentar significa, vai ser o meu amigo, o meu parceiro, a pessoa que vai passar um ano sentado ao meu lado. Então, isso era uma arma do professor, né? Ou seja, mudar a pessoa com quem você senta, né? Em síntese, eu também constatei a minha longa data escolar. Outra coisa que eu tirei lá do capítulo de avaliação do Ratio Studiorum: o tempo da prova deverá ser estabelecido previamente e não se deverá permitir acréscimo de tempo, tendo em vista algum estudante terminar de responder a sua prova pessoal. Deixa eu explicar isso, gente, que é tão complexo, tão diferente da nossa realidade, que é importante a gente entender. Olha só, era assim há mais de 500 anos atrás, presta atenção. O aluno tinha 1 hora para fazer a prova, tipo 1 hora. E aí o garoto estava fazendo, faltava 5 minutos, geralmente o professor falava assim: está 5 minutos, hein? 5 minutos. E aí passava de carteira em carteira, aí encontrava um menino que ainda faltavam 3 questões em branco. Aí o professor avisava assim: olha só, falta 5 minutos. Tem 3 questões em branco. Aí se o menino virasse, nessa época, se o menino virasse e falasse assim: mas professora, me dá mais uns 5 minutinhos, porque eu sei a resposta dessas 3, é porque eu demorei mais na questão 1, então me dá só 5 minutinhos, eu sei a resposta. Sabe o que o professor respondia, gente? Não. Bateu a hora, eu vou recolher a sua prova como estiver. E aí o menino nessa época dizia assim: mas então professora, já que não vai dar tempo de eu escrever, eu vou falar para a senhora a resposta para a senhora ver como é que eu sei, tá? Aí a senhora vê como é que eu sei, já coloca só o ok aqui e me dá o ponto. De jeito nenhum, eu só considero se tiver escrito. Vocês acreditam que era assim? E aí dava 1 hora, e o menino falava assim: mas eu sei, não interessa, me dá. Pegava a prova do garoto. Sério, eu entendo vocês, eu estou vendo alguns rostos muito assustados com isso, mas é verdade. Eu também fico. Você sabe por quê? Avaliava-se muito mais uma gincana versus tempo do que se o garoto sabia ou não, né? Sabe o argumento que usavam há 500 anos atrás? Tem que ser o mesmo tempo para todo mundo. Aí perguntavam por quê, né? Aí dizia assim: porque na vida é assim. Diziam. Na vida é... Eu não sei se naquela época já diziam, por causa dos concursos. Não sei. Acho que já deviam dizer, né? Por causa dos concursos, né? Se não fosse os concursos, não é isso? Tem que preparar desde o jardim de infância para os concursos. Então, na verdade, era assim, gente, era assim. Está aí. Mas eu também fui lá na didática magna, né? A didática magna, os povos protestantes usavam a didática magna quando abriam, né, uma escola numa terra nova, né, os princípios do bispo protestante Johannes Amos Comeni. E na didática magna tem um capítulo de avaliação também. Nesse capítulo, Comênius orienta os professores em como devem agir diante da avaliação. Primeira recomendação, primeiro conselho que Comênius dá aos professores: professores, digam aos seus alunos que suas provas são para valer.
É assim, deixa eu explicar em função da distância da realidade. Olha só, era mais ou menos assim, há 500 anos atrás. Comênios dizia: professores, repitam para os seus alunos insistentemente, minhas provas são para valer, hein? Fica de brincadeirinha, fica. Quero ver rir no dia da prova. Espera. Vai chegar, está chegando. Era mais ou menos assim, entende? Agora vamos entender por que Comênios aconselhava isso aos professores. Comênios aconselhava isso aos professores, né, há mais de 500 anos, porque ele dizia assim: dessa forma o aluno vai levar a sério, ele vai, né, ou seja, caramba, eu não posso brincar mesmo, eu tenho que levar o estudo a sério. Segundo conselho que Comênios dá na didática magna: professor, utilize os erros de alguns alunos para mostrar aos outros o que eles não devem fazer. Então era mais ou menos assim: escuta, vocês dois aqui querem acabar igual aquele pessoal do fundão? Continua assim, conversando. Vocês veem, eles já estão perdidos lá. Vocês estão a caminho deles lá, vai mudar de lugar. É mais ou menos assim, entendeu? Ou seja, compara, porque você vai, segundo Comênios, você vai ter efeito positivo dos dois lados, claro. Contextualmente, a época que ele vivia, pode ser, né? Quem sabe. E, tem um terceiro que não está aqui, que pena, mas eu vou citar para vocês. O terceiro Comênios dizia assim, quer ver? Na prova vai cair tudo e mais um pouquinho. Professor, digam sempre para os seus alunos, quando seus alunos perguntarem: o que vai cair na prova? Resposta: tudo e mais um pouco. Eu confesso para vocês que eu tive professores que diziam isso para mim. E até hoje eu não sei o que é esse um pouco além de tudo. Se alguém souber o que é o um pouco além de tudo, eu preciso que me expliquem até hoje, porque para mim tudo era tudo, né? Mas tudo não é tudo, tem um pouco além de tudo, né? Em síntese, e Comênios diz: digam sempre assim, vai cair tudo. Eu lembro que eu tinha um professor que falava assim: até se eu der um espirro, anota o dia, a hora e a altura. Podes crer que vai ter uma questão sobre meu espirro na prova também. Né? Ele falava isso. Eu chegava atrasado, a gente brincava assim: ele espirrou? Não, anotou aí e tal. Em síntese, qual era a crença de Comênios em dizendo isso? É porque se você diz que tudo vai cair na prova, o menino vai estar sempre estudando vorazmente tudo. E aí, eu queria perguntar para você, o que você acha dessas coisas? Claro, muito distantes da nossa realidade, né? O que a gente pode pensar disso? E aí está na hora de parar com a brincadeirinha, ou com o cinismo, sei lá, né? Ou seja, toda vez que a gente está dizendo aqui estupefato, muito distante da realidade, etc e tal, né? E algumas risadas estão acontecendo na plateia também, não à toa. É porque a gente sabe que não é tão distante assim. E a gente sabe que quando a gente pergunta como é que a escola vai, há quanto tempo a escola avalia da maneira que avalia, a resposta é no mínimo há 500 anos, no mínimo, né? Com comprovação clara. E aí a gente sabe também que a avaliação começou a ser um problema para a escola depois que a escola se massificou. O primeiro movimento de massificação da escola aconteceu com a Revolução Industrial, né? Com a urbanização. Antes a escola era uma beleza. As boas escolas hoje estão voltando a ser o que eram perto da Idade Média. Porque como é que era? Era o professor, pouquíssimos alunos, nada de aula lá, uma aula só para todo mundo. Vem cá, fulano, senta aqui, deixa eu ver a sua lição. Não, deixa eu te ensinar, olha aqui, isso aqui, você entendeu? Não, aqui vai um. Não, pegou emprestado, entendeu? Faz aí para eu ver. Beleza, ótimo. Então agora vai lá, senta e faz todas essas aqui. Senta lá, isso. Você agora, Maria, venha cá, deixa eu ver você. Era assim que funcionava a escola, né? Escola era o lugar onde alguém chamava um por um para ensinar, né? Quando a escola começou a ser, digamos, necessário que todos aprendessem ao mesmo tempo, né? Ou seja, uma necessidade da contingência social, é que se inventou essa coisa de ir lá para frente, igual eu estou fazendo aqui, né? Igual a gente faz todo dia, né? E falar uma coisa aqui e imaginar que está todo mundo ouvindo a mesma coisa, né? Isso é invenção de Revolução Industrial para cá, né? Ou seja, essa escola precisou inventar uma maneira de avaliação
que, de alguma forma, não fosse só uma maneira de avaliação, fosse uma maneira de homogeneização, que até hoje ainda é muito nosso problema, né? A heterogeneidade. A gente associa escola, avaliação a iguaizinhos, a mesmo nível, né? Ou seja, tanto que as turmas, há muito tempo atrás, elas eram organizadas assim, eu sou dessa época, era 501, 502, 503, 504, 505, ninguém queria pegar 505, porque a 505 tinha diferença de idade, aluno repetido, a 504 já tinha um pouco, mas bom mesmo era 501, 502, 503, a melhor de todas, a 501, que eram os mais novinhos. Eu vivia, 501 na época que chamava quinta série, né, gente? Agora lá na escola, pelo menos, chama de 601, porque é sexto ano. Em síntese, na verdade, essa homogeneização que a escola ainda precisa fazer, ela é contraditória ao discurso que há mais de 30 anos a gente tem, da inclusão, da diversidade, do respeito às diferenças, do tempo de cada um de aprender. Esse discurso não é bacana, né? A gente não ouve bastante. Vocês não estudaram muito isso em didática, em psicologia, em sociologia, não é isso? A gente não vive lendo princípios legais que falam sobre isso e tal, mas a gente insiste em padronizações. E essa padronização acompanha a avaliação há muito tempo.